Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de nós deixarmos Deus nos falar. Vamos ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para nos salvar. É o momento de abrirmos o nosso coração. Liturgia de 18 de agosto de 2020, terça-feira, 20ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde e temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em nosso templo vale mais do que outros 1000. Salmo 83, versículo 10. Oração do dia. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora à primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 28, versículos do 1º ao 10º. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus. Porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual à de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial, aumentaste tua fortuna e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura, ousarás dizer, sou um Deus, na presença de teus algozes? Tu que és um homem, não Deus, nas mãos dos que te apunhalam, morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros, pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus. Olha aqui, carta de Deus aí, mensagem de Deus forte, hein? Puxa vida, Ezequiel. Vamos agora ao Salmo responsorial, foi retirado do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 26 a 28, 30, 35 CD, 36 AB, refrão 34C. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Repitamos, sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Eles diriam, nossa mão prevaleceu. Não foi o Senhor Deus que fez isto. Porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Como pode um homem só perseguir 1000
Como 2 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu, não é porque o Senhor os entregou? Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados e seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Repitamos: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Mediante sua pobreza. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, mãe, pai, campos, filhos, por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Liturgia comentada: dificilmente um rico entrará no reino. Mateus 19, versículos de 23 a 30. Estas palavras de Jesus foram pronunciadas logo após ter feito um convite recusado por um jovem rico. A simples ideia de abrir mão de seus bens materiais encheu de tristeza o coração do jovem, e esta reação apenas confirmava o que o mestre diria em outra ocasião: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O seguimento de Jesus Cristo, a sequela Christi, exige corações livres, capazes de ir com ele sem contrapesos, sem preocupações administrativas e sem as ansiedades das bolsas de valores. Na verdade, trata-se de um conselho. A recusa não significa necessariamente um pecado, mas dificulta seriamente a opção fundamental pelo reino de Deus. Em seu livro As Três Idades da Vida Interior, o teólogo Garrigou Lagrange assim escreve: doravante, mesmo se a gente não deixa de lado
a prática efetiva dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, é preciso ter o espírito dos conselhos, isto é, o espírito de desapego. O tempo é curto para a viagem para a eternidade. É preciso, pois, que aqueles que têm mulher sejam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se não usassem, pois a figura deste mundo passa. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 29 a 31. Não se deve procurar instalar-se nele, se quer verdadeiramente caminhar para Deus, se quer aproveitar o tempo para ir para a eternidade. A elevação infinita de nosso fim sobrenatural exige uma abnegação especial em relação ao que é simplesmente humano, mesmo legítimo, pois nós poderíamos absorver-nos nisso em detrimento da vida da graça. Isto é verdadeiro particularmente para os apóstolos. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele diz: no serviço das armas, ninguém se embaraça com os afazeres da vida. Se ele quer agradar a quem o alistou, igualmente o soldado de Cristo deve evitar embaraçar-se com as coisas do mundo, deve usar dele como se não usasse. No serviço das armas, ninguém se embaraça com os afazeres da vida, se ele quer agradar a quem o alistou. Igualmente, o soldado de Cristo deve evitar embaraçar-se com as coisas do mundo. Deve usar dele como se não usasse. Nada mais certo. Diante de tudo o que permanece terrestre, o cristão deve ter um desapego, uma especial abnegação exigida pela elevação infinita do fim eterno para o qual ele deve caminhar. E caminhar cada dia, com passadas mais rápidas. Pois quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais somos atraídos por Ele. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Aqui temos um trecho do Salmo 119, versículo 127. Amo teus mandamentos mais que o ouro. Agora vamos ao santo do dia. Só quero dizer que vocês podem utilizar este vídeo livremente. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem aí o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. 18 de agosto é dia de Santa Helena. Vamos ao texto, a biografia escrita pelo padre Evaldo César de Souza. 18 de agosto, dia de Santa Helena. Flávia Júlia Helena nasceu em meados do século III na Ásia Menor. Era descendente de uma família pobre e se tornou uma bela jovem, inteligente e bondosa. Casou-se com Constantino, que seria imperador de Roma. Entretanto, Constantino separou-se de Helena, deixando-a separada do filho por 14 anos. Com a morte do pai, o filho de Helena, também chamado Constantino, mandou trazer sua mãe para a corte. Nesta época, Helena já era cristã e tratou de rezar pela conversão do filho. Auxiliado pela sabedoria de Helena, o filho tornou-se o supremo imperador de Roma, recebendo o nome de Constantino o Grande. Para tanto, teve de vencer seu pior adversário, Maxêncio, na histórica batalha travada em 312 às portas de Roma. Inspirado pela oração de Helena e por um sonho, Constantino pintou cruzes nas bandeiras usadas na batalha e acabou alcançando a vitória. Nesse mesmo dia, o imperador mandou cessar imediatamente toda e qualquer perseguição contra os cristãos. Editou o famoso Decreto de Milão de 313, que concedeu liberdade de culto aos cristãos e deu a Helena o honroso título de Augusta. Helena
passou a se dedicar na expansão da evangelização e crescimento do cristianismo em todos os domínios romanos. Patrocinou a construção de igrejas católicas, de mosteiros e ajudou a organizar as obras de assistência aos pobres e doentes. Apesar da idade idosa e cansada, foi em peregrinação para a Palestina visitar os lugares da paixão de Cristo. Cada local visitado deve ter lhe dado muita emoção. Conta a tradição que Helena ajudou em Jerusalém o bispo Macário a identificar a verdadeira cruz de Cristo. Morreu no ano 330. Reflexão. Santa Helena é a figura materna que preocupou-se com a vida do seu filho, mas não descuidou-se do zelo apostólico para com os mais pobres. Soube conviver com a separação do marido e do filho, e quando encontrou-se cercada de belezas reais, não deixou de lado o cuidado com os necessitados. Que Deus conceda aos corações maternos muita paciência e sabedoria. Oração. Ó Deus, que concedestes a Santa Helena, mãe de Constantino, imperador de Roma, a graça da piedade cristã e das resolutas atividades em prol da verdade histórica da fé, dai-me também ser sempre ativo, trabalhador pela causa do Evangelho. Santa Helena, rogai por nós. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. El Shaddai. Outro texto, outra palavra do hebraico, El Shaddai. Traduzindo para o português, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá, acredite. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, frase dita pelo apóstolo São Paulo. Ele disse mais: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando Jesus voltar e nos julgar e absolver, nos colocando na vida eterna, quando viveremos como anjos, na plenitude da felicidade para sempre. Para sermos absolvidos por Jesus e introduzidos na vida eterna da felicidade plena, arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, praticando sempre a fé, esperança e amor.